pessoal, estamos começando mais um vídeo, aqui é a Ju Cyber e hoje vamos falar a respeito de alguns lançamentos da Motorola. Eu estive na sede da Motorola a convite deles para acompanhar o evento de lançamento de diversas novidades para o mercado mobile em 2023. Entre as novidades podemos citar primeiro um aparelho que já foi anunciado pela marca, o Moto E22. Calma, não estamos em 2022. Na verdade, essa é uma nova versão do celular básico comercializado pela empresa. Em relação ao antecessor, a principal novidade é um som estéreo com tecnologia Dolby Atmos e, é claro, uma repaginação no espaço interno que o usuário vai ter. Sim, agora ao invés de ter uma versão máxima de 64 GB, a gente passa a ver no mercado uma alternativa de 128. O novo Moto E22, assim como o antigo, também possui tela de 90 Hz, então isso garante aí um pouquinho mais de fluidez na sua navegabilidade. Esse foi o único que foi separado da turma porque era uma repaginação e hoje já podemos falar a respeito dos modelos que foram anunciados neste mesmo dia, mas agora sem embargos. O novo modelo que a gente tem no mercado é o Moto E13. Ele chega com uma tela HD Plus de 6.5 polegadas e que ele parece bastante o Moto E22 em diversos aspectos. Por ele ser um modelo mais básico, ele tem apenas uma câmera traseira, que é a de 13 megapixels. Moto E13, 13 megapixels. Faz sentido, mas não é por isso. E a câmera frontal tem 5 megapixels e opções de inteligência artificial para que as selfies fiquem um pouco melhores. Mas a gente sabe, é um celular básico, configurações básicas, desempenho básico, ok? E a bateria dele tem 5.000 mAh, que é uma quantidade considerável para um modelo um pouco mais básico, porque isso garante um desempenho bem interessante de autonomia no seu dia a dia. Tá, eu sei que pelas fotos parece que ele tem outra câmera, mas não é. É o flash, tá? Belezinha? E apesar da tecnologia Dolby Atmos estar presente nesse aparelho, o Moto E13 tem apenas uma saída de som. Sim, o som é reproduzido em formato mono, logo você só vai ter uma caixinha para ouvir quando você quiser utilizar o alto-falante do seu celular. Na parte de processamento, ele tem o chipset Unisoc T606. É uma plataforma bem básica, como já era de se esperar, afinal ele é um celular básico, então faz sentido que ele tenha configurações coerentes com a linha que ele se propõe a ser. Ainda nos celulares básicos temos um modelo muito parecido com o Moto E13, mas na verdade é da linha G, é o Moto G23. Mas é parecido entre aspas, porque ele tem diferenciais bem interessantes que eu vou citar agora. Ele tem carregamento rápido de 30 watts, que é uma potência bem interessante, mesmo para o modelo de entrada da linha Moto G. Ele também tem o processador MediaTek Helio G85, que é um chipset um pouco mais antigo, mas que, como ele faz parte daquela linha G, ele acaba tendo algumas otimizações que ajudam a fazer com que os jogos rodem um pouquinho melhor. Não significa que ele vai rodar tudo no máximo, tudo no ultra, porque essa não é a função dele. Ele é um aparelho básico para um uso básico, mas ele também vai permitir que você jogue sem ficar com aquela sensação de que é uma experiência mega limitada. Na parte fotográfica, ele tem um sensor principal de 50 megapixels, um secundário ultra-wide de 5 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels. Eu reclamo bastante quando vejo celulares com câmera macro de 2 megapixels e preferia que fosse de 5. Mas é o Moto G23, então tá ok, entre muitas aspas, ver esse tipo de configuração. Mas é claro que na prática a gente pode ter uma surpresa, espero que sim, e que seja positivo. Já para selfies, só tem o sensor, que é de 16 megapixels e promete fazer umas selfies bem interessantes. Subindo um pouco a régua, a gente já chega no Moto G53, que é um dos grandes destaques desse lançamento que a Motorola fez, porque ele é o primeiro Moto G a vir com configuração de conexão 5G. Isso mesmo, agora a linha Moto G já chega com 5G, pelo menos nos modelos um pouquinho mais avançados, para garantir que os usuários que escolhem esses aparelhos um pouquinho mais caros, entre aspas, recebam também tecnologias embutidas que façam com que o uso a longo prazo faça sentido. Além dele ser um celular que traz essa inovação, ainda tem a possibilidade de você utilizar um eSIM, que para quem não sabe é aquele chip virtual no qual você consegue ter acesso ao sinal da sua operadora sem precisar da mídia física. No caso, não vai precisar do equipamentozinho, do chipzinho, não é isso, tá? Um chip. É bem menor, mas você não vai precisar plugar nada na gaveta do seu celular. Você vai ter essa opção, é claro, porque é um celular da linha Moto G, focado no público básico, no público que não tem um conhecimento tecnológico tão avançado quanto quem tem um iPhone lá nos Estados Unidos, mas também vai ter essa alternativa de você utilizar um eSIM.
Na parte de configurações fotográficas, o Moto G53 tem uma quantidade de megapixels equivalente ao Moto G23, porque ele também tem um sensor principal de 50 megapixels. Mas eu não sei ainda qual é a fabricante do sensor e quais são as diferenças reais fotográficas entre esses celulares. Mas quando eu estiver com eles e fizer esse uso na prática, direi a vocês. Mas ao contrário do Moto G23, a câmera frontal do G53 é de 8 megapixels. O sensor tem menos megapixels, mas isso não significa que ele tenha menos qualidade. Tudo isso é uma questão de qual sensor que está implementado no aparelho, e é essa parte de hardware que vai fazer diferença entre qual é o melhor celular para o seu gosto nesse sentido fotográfico. E a segunda câmera dele é uma câmera macro também de 2 megapixels, então espero eu que o sensor seja semelhante ao sensor que a Xiaomi andou implementando em alguns aparelhos em 2022, que traz menos megapixels, mas traz uma ótima nitidez. Então espero ver isso no Moto G53 5G. Na parte de tela a gente tem aí um display de 120 Hz, que é uma taxa de atualização bem interessante. Espero que ela seja uma taxa de atualização configurável para poder fazer uma diferença de fluidez ali quando você não estiver jogando. Além de todas essas configurações já citadas, o Moto G53 5G também tem o Snapdragon 480 Plus, que é aí uma opção de chipset intermediária para garantir que você tenha conectividade 5G e também tenha um desempenho ok na sua navegabilidade de modo geral no seu dia a dia. E o rei da festa é ele, Moto G73. Também é um aparelho 5G, mas ele já tem aí algumas configurações que levam a ele a uma outra dimensão. A referência pegou quem tá manjando, porque ele tem o MediaTek Dimensity 930. Então você tem aí um celular com configurações um pouco mais avançadas dentro da linha Moto G para garantir que você tenha o creme de la creme da conectividade, desempenho e também custo-benefício. É claro que custo-benefício mesmo é o G53, mas o G73 está aí também como uma alternativa bem interessante para quem está em busca de renovação e está buscando um celular um pouquinho mais rápido do que o G53. A parte de áudio dele foi um dos destaques do lançamento, porque além dele ter a tecnologia Dolby Atmos, ele tem a função de ser um áudio tridimensional, onde os alto-falantes conseguem propagar o som de maneira 3D pelo ambiente. É claro que a percepção é muito prática, então só você ouvindo você vai conseguir entender o que eu estou tentando explicar, mas basicamente é uma imersividade maior na parte sonora do celular. Parece poético, né? Mas na prática é basicamente você ouvir o som de uma maneira melhor. É isso. Assim como o Moto G23 e o 53, o Moto G73 também tem sensor principal de 50 megapixels. Isso é ótimo, porque a gente vai conseguir analisar qual é o melhor celular Moto G com 50 megapixels de maneira bem prática, porque todos eles têm a mesma configuração, mas no final não é o mesmo desempenho, porque chipsets são diferentes, então a conversa com o sensor é diferente, o sensor possivelmente é diferente, então a conversa com o hardware geral do celular também vai ser diferente, e é claro que os resultados fotográficos também serão diferentes. Pelo menos espero eu. Aí esse Moto G73 entra numa coisa que me pega no coração, que me apaixona todo dia, porque ele tem sensor híbrido. Porque é basicamente um sensor que faz fotos ultra-wide e macro ao mesmo tempo. Se você está distante, ultra-wide. Se você está bem pertinho do objeto, macro é ativado automaticamente. Isso já foi feito em outros celulares da linha Moto G, linha Edge, então não é uma novidade no mercado, mas é algo que eu gosto que a Motorola implemente nos celulares, porque realmente faz sentido, ocupa menos espaço implementando lentes e traz mais recursos na fotografia. Então, é um sensor híbrido de 8 megapixels, então ele vai conseguir fazer fotos macro e ultra-wide com essa qualidade, com essa quantidade de megapixels, então eu espero que seja ótimo nos resultados fotográficos nesse sentido, principalmente câmera macro. Eu gosto bastante, então vamos esperar para ver, porque eu estou bem curiosa em relação a essa linha Moto G. Bom, e é basicamente isso que eu tinha para falar em relação aos celulares da linha Moto G. Calma, eu vou falar o preço ainda. Mas, assim, além deles terem todas essas configurações, tanto os Moto Gs quanto o E13
já vêm de fábrica atualizados com o sistema operacional Android 13. Então, isso é muito bom, porque tem celulares lançados no finalzinho de 2022 para 2023 que ainda vem com Android 12 e a Motorola já se adiantou e colocou aí a versão mais recente do sistema. Em relação ao preço, a versão repaginada do Moto E22 está sendo comercializada no site da Motorola por R$ 1.299. Mas eu vou deixar aqui na descrição o link de algumas varejistas que já estão começando a derrubar o preço desse aparelho. Já o Moto E13 tem duas opções de configuração, uma de 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento, que é comercializada por R$ 999, e outra com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, que é R$ 1.099. Então é uma diferença de R$ 100 entre a versão mais básica e a versão um pouquinho melhorada, que te garante um pouco mais de desempenho e espaço interno. O Moto G23 já vem com um precinho um pouquinho mais acima por conta da parte fotográfica que eu já havia citado, por isso ele vem comercializado por R$ 1.599. Isso tudo é preço do site da Motorola. Nas varejistas vai estar um pouquinho mais barato, porque vocês sabem que tem toda aquela questão de dar desconto quando você compra à vista, via Pix e tal. Então tem todas as diferenças na hora da sua compra e que fazem com que o aparelho fique um pouco mais barato do que no site oficial das fabricantes. Isso é padrão, vocês sabem muito bem. O Moto G53, por sua vez, já vem com um precinho um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais alto. Ele está aí com um valor em torno de R$ 1.899. Eu ainda acho que está um valor um pouco mais caro, mesmo ele sendo um celular 5G, mas daqui a pouco, ó, vai abaixando, porque é inevitável que se ele continuar um pouquinho mais alto em preço, é impossível de não competir com a linha Edge, que é um pouquinho mais cara, principalmente a linha Edge 30, que é um celular 5G mais fino da Motorola. Então, se a gente for analisar bem, daqui a pouco cai de preço, porque eles sabem o que eles estão fazendo. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Moto G73 ainda não teve seu preço divulgado, mas eu vou deixar aí na descrição o preço dele de lançamento para vocês terem certeza de quanto é. Então, foi o único valor que não foi divulgado lá no evento de lançamento, mas os outros modelos já estão com o preço divulgado e nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo já foi tudo revelado para a sociedade como um todo. Mas fica aí o alerta de que se o Moto G53 está R$ 1.899, o G73 não vai estar tão longe de ser tão mais caro do que isso, não. Fica a dica. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que mistura um pouco de hands-on com opinião, com especificações e tudo mais. Deixe seu like, compartilhem com seus amigos. Ainda não tenho os aparelhos em mãos para fazer um vídeo completinho para vocês, mas assim que estiver, o review vai estar no ar. E na descrição eu vou deixar o link para compra dos 5 modelos que eu citei nesse vídeo, inclusive do E22, que já havia sido lançado em janeiro. E comprando por esses links, você ajuda o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. E é claro, não é inscrito no canal? Se inscreve aqui no botãozinho vermelho, ativa as notificações no sininho do lado para que você seja notificado toda vez que um novo vídeo for postado. É isso aí, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!